Olá, Capricórnio, sejam bem-vindos ao Astro Durante a Hora, como chama Jaqueline. Para quem não me conhece, vamos à sua leitura de previsão para o mês de junho. Leitura que vale para Sol, Lua Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, então absorva apenas o que ressoar com o seu coração. Se não ressoar, liberta, vai estar servindo para outra pessoa. E é isso, né? Vamos lá. Desejo boa sorte a vocês. Salve Santa Saracari. Salve o povo cigano, o povo da boa fé, o povo da boa sorte. Salve suas forças, cigana. O que existe de relevante para revelar aos capricornianos nessa leitura mensal, mês de junho? Quais as previsões? Optcha. Saltou a carta dos trevos, a carta do caixão, o fim de um problema, né? A chave. Pode ser alguma coisa burocrática que estava difícil de resolver, ou você estava passando por algum tipo de problema, por conta das próprias inseguranças mesmo, ou por conta de alguma questão de saúde aqui em relação à sua independência financeira. É como se você fosse ter a oportunidade de se recapacitar aqui, ó, e começar uma nova jornada, vai desbravar aí uma nova jornada e que vai favorecer bastante o seu financeiro. Tá muito claro para mim isso daqui, tá, o Capricórnio? Por exemplo, aqui eu tô vendo uma situação direta de alguém que estava com problemas financeiros, não está conseguindo emprego. Consegue. E também tem aqueles que estão com problemas financeiros e conseguem reequilibrar por conta de uma oportunidade que vai pintar para você aí. Vai aparecer para você. Pode ser uma proposta, chegada de uma boa notícia, um dinheiro de justiça que vem, né, de uma briga judicial que você estava tendo, ou em relação a questões trabalhistas, ou uma briga com algum familiar aqui, mas está mais forte questões profissionais, tá? Porque pode ser uma questão de inventário aqui, e aí tá difícil de fazer a venda do imóvel, enfim. E esse dinheiro sai. Eu não vejo que seja assim um problema grande, não, que tipo, a Capricórnio tá passando fome por causa da situação. Não vejo, tá? Mas alguma coisa que de alguma forma estava te preocupando e isso se reequilibra, se reestabelece. Vamos lá, continuando aqui. Inclusive tem essa energia de continuação aqui, portas que se fecham e portas que se abrem. Mas você se sentindo mais no controle de uma situação aqui. Por gentileza, a carta do buquê. Um 8 de ouros. Você vai ter uma certa dificuldade de compreender algo, pode estar falando de um contrato aqui, sim. Pode ser algo muito diferente, que você nunca trabalhou, né? Um valete de ouros. Por gentileza, a carta do caixão. Mas isso é coisa fácil de se resolver, tá? Uma rainha de copas, um 7 de copas e um 7 de ouros. Aqui pode estar tanto me falando de um problema emocional que impactava nos seus recursos, né, na sua colheita. Como está me falando assim, você estava indo por um caminho e esse caminho se fechou. E isso foi a melhor coisa para você, porque esse caminho que você estava indo não ia dar em nada, sabe? É uma coisa que é assim. Ó, e aí a oportunidade certa aparece para você. Um Ás de ouros. A carta da chave. 3 de copas, celebração, apoio, um rei de paus, você se sentindo no poder de novo, empoderado, com forças, e um 10 de ouros. Um Ás de espadas, pode ser um dinheiro de justiça aqui também entrando, uma boa grana, você comemorando com uma boa grana de justiça entra e com muito auxílio da espiritualidade aqui. Por gentileza, o punhal.
Mas é algo que é muito positivo para o núcleo familiar. Aqui eu vejo a família comemorando também. Por gentileza, o punhal. Ó, 6 de ouros, muita coisa falando de justiça, de reequilíbrio, reequilíbrio financeiro. Você recebendo muita ajuda para recomeçar em algo. 2 de espadas. Um bloqueio. 2 de espadas, 7 de paus, 4 de paus, 9 de ouros, 9 de paus. Tá, você está desbloqueando, você reequilibra algo no seu financeiro e desbloqueia alguma situação. É como se você fosse entender que é preciso ser estratégico, você não pode ser impulsivo dentro dessa situação. Proteger o seu mental, o seu emocional. Eu não sei o quanto isso vai fazer sentido para você, mas é bem isso daqui. A carta da coroa. Rainha de ouros, energia de vocês. A carta da coroa. Pode ser que alguns quebrem um paradigma aqui em relação, crenças limitantes, né, em relação ao financeiro, tá? Vocês vão tomar posse de um sentimento de eu mereço, ó, e vão cortar coisas que não cabem mais para vocês. Tinha alguma coisa incomodando vocês aqui, ó, entristecendo vocês. Vão cortar uma tristeza aqui. Ó, se afastar emocionalmente de alguma coisa que estava fazendo mal para vocês. Então tem realmente alguma comunicação muito importante chegando para vocês aí, trazendo uma bênção, um novo ciclo. Por gentileza, a carta do buquê, o buquê, perdão. Por que eu falei o buquê, né? É alguma surpresa, o Capricórnio. A carta dos trevos, energia de boa sorte, esses trevos estão trazendo para você aqui, hein? Os trevos, montanha. Tem dinheiro de justiça aqui, não é possível. Alguma coisa sendo desbloqueada aqui. A carta do urso. É algo sendo desbloqueado mesmo. Tem alguma coisa muito complicada na tua energia sendo cortada. A carta do caixão, por gentileza. O jardim. Tem uma coisa de passado aqui, né? Que estava interferindo na sua energia. E isso pode estar voltado à herança também, a bens aqui. O cigano, no fundo do deck. Pode ser o dinheiro de herança que vem de um pai para alguns, né? Ou aqui a separação de bens de um casal. E você ficando com uma casa aqui. Ou o dinheiro que você vai receber é referente a uma casa na justiça. Para alguns, não é para todos. Por gentileza, a chave. O sol. Tem uma realização, uma alegria, uma celebração aqui, ó. Depois de finalizar um ciclo. Isso aqui pode estar representando uma cura também, né? Você estava com muitos empecilhos aí para poder gerar renda por conta de questões de saúde, você melhorando, né? Por gentileza, o punhal. Tem um deslocamento, uma mudança, um recomeço aqui, uma libertação, uma alegria, uma novidade que traz alegria, reequilíbrio, reestrutura. Você vai sentir que pode ir além agora, ó, que é dono de si, capaz de fazer as próprias escolhas, mas é um novo ciclo em que você vai se ver muito determinado, muito determinada, né? Porque eu senti uma coisa de assim, eu mereço ser feliz, eu mereço ter o que eu quero ter, não tem nada de errado em eu ter dinheiro, em eu ter certas ambições, eu não estou fazendo mal para ninguém, né? Eu só quero ter um pouco mais de conforto para mim, para minha família, tá? A carta da coroa, por gentileza, ó, a criança, é um novo ciclo, né? Para vocês, sem sombra de dúvida, de mais conforto, você carregado de bons valores aqui, ó, honrarias. E tem alguma relação aqui de mãe e filho também muito favorável, tá? Eu não sei o quanto isso vai fazer sentido, né, para você. Tem uma relação de mãe e filho sendo favorecida aqui, sendo ressignificada, principalmente se via de conflitos, de algum sentimento de abandono.
Você pode ser o filho, você pode ser a mãe, aí do outro lado, né? Mas algo é ajustado, reequilibrado aqui, tá? Tem muito uma coisa de resolução em relação a esse feminino. Por gentileza, os trevos. Deixa eu embaralhar aqui. Os trevos. Ó, realizações mesmo. Ó. Alguns estavam passando por algum problema no trato das suas relações interpessoais, casamento, de forma geral que eu sinto aqui, ó. Isso tendendo a melhorar, a ficar mais leve, mas tem alguma boa notícia que traz uma grande realização para Capricórnio aqui. Por gentileza, carta do caixão. Ó, o fim de um desentendimento, um fim de uma estagnação. Eu sinto que tinha algum conflito aqui em relação a uma mãe, tá? Para alguns pode ser isso. E isso poderia ser alguma questão kármica que impactava nas relações, né? Principalmente no casamento. A vela é como se estivessem ouvindo as suas orações aqui, tá, Capricórnio? E tem uma coisa de você indo para uma energia muito magnética, com muito carisma. Então você vai ter facilidade para manifestar aquilo que você está desejando, né? Por gentileza, a energia da chave. Ó, alguma resolução. Ou é a chave de casa que você vai conquistar, a chave de uma casa, ou é herança. Ou você vai se sentir no controle da sua própria vida, ou você estava com alguma situação familiar pendente aí, complicada de se resolver, de se entender, de dialogar, e você vai resolver. E vai fazer com que você prospere, né? Sinta a energia da abundância, do merecimento. Por gentileza, o punhal. Ó, caminhos abertos. Alguém estava sentindo mesmo que a energia estava meio bloqueada, né? E vocês se libertam, ó, numa linha de futuro muito breve. Isso pode estar acontecendo aí a partir da terceira semana, da segunda, terceira semana aí do mês de junho. E para finalizar, a carta da coroa. A coroa. Vocês com bastante sabedoria, entendimento, paciência, cautela para lidar com esse novo aqui, para lidar com as preocupações. É como se os problemas vão parar de acontecer. Não, né? De forma alguma. Eles fazem parte, né? Inclusive eles nos dão muitos empurrões aí para a gente melhorar alguma coisa na gente todo dia. Mas é como se vocês fossem ter mais sabedorias para lidar até com as questões mentais, suas questões psicológicas, emocionais. Vocês vão começar a entender que ser pessimista ou que ser extremamente crítico mediante as situações faz com que atrapalhe um pouco também os seus objetivos. Então é como se vocês fossem virar uma página, fossem mudar um pouco essa forma de ver a vida. E isso pode vir de questões do seu passado, é como se você fosse compreender algo, né? Em relação a isso, e você fosse abandonar um hábito que tinha para se abrir totalmente para essa sua nova versão, para essa sua nova personalidade, que tem muito mais a ver com as suas novas crenças de merecimento, né? Então tem muito forte essa coisa de eu me liberto de um passado que só me trazia pessimismo, preocupações, um peso nas costas. Às vezes você estava aí e tinha muito a ver com o seu emocional, os problemas de coluna que você estava tendo, né? É como se você se sentisse de uma certa forma, pela carta da Cegou e da Lua no oculto, que você tivesse que cuidar de um grupo de pessoas, que você tivesse que liderar um grupo de pessoas ou que você fosse responsável por um grupo de pessoas, quando na verdade todas as responsabilidades poderiam ter sido compartilhadas, inclusive com filhos, por menor que seja. Uma criança pode aprender a guardar os seus próprios brinquedos, né? Então a criança também pode receber as suas responsabilidades desde cedo. Você não precisa ser tão centralizador. É como se fosse uma coisa assim de você soltar. E aí quando você solta esse controle, você descobre o prazer da vida. Por isso que ficou vindo aqui a carta do buquê, o buquê, né? E aí você se realiza por uma questão de justiça,
Você começa assim, a entender melhor com as pessoas, você começa a sentir que a sua vida flui, fazer menos julgamento das circunstâncias, sabe? E caminhar para uma coisa de realização, de sabedoria. Certo? É isso, ô Capricórnio, espero que tenha sido contribuição. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima.